Na manhã dessa segunda-feira, aqui no escritório do Dr. Chiquinho Azevedo, na rua Carlos Pereira, ele convocou toda a imprensa bacabalense para marcar presença sobre o pronunciamento após alguns dias do ocorrido do caso do suposto estupro da cidade de Alto Alegre do Maranhão, envolvendo uma criança de apenas 6 meses de idade. O doutor retratou aqui falando sobre os pontos aonde depois do laudo que foi entregue para a família, que negando aí que o próprio seu cliente não havia feito a conjunção carnal na criança e vai processar ou entrar com ação nas equipes que estavam de plantão, tanto médica como também da guarnição e autoridade policial. Ele falou ainda sobre essa situação que o seu cliente está passando no momento, sobre o prejuízo psicologicamente. Veja aí alguns pontos sobre essa entrevista coletiva que ele concedeu na manhã da segunda-feira aqui na sua sala, no seu escritório, na rua Carlos Pereira. Estamos esperando uma resposta, porque hoje foi com o Leonardo, amanhã pode ser até um parente nosso que precisa de um IML e não tem na cidade, né? E falando do Leonardo, de toda essa consequência jurídica que teve, tanto para a vida dele pessoal quanto pública, como a advocacia criminal é criminalizada, sendo mesmo bem redundante, né? O quanto agora nós vemos a importância de um advogado criminalista na vida de qualquer indivíduo, porque se hoje ele esteve sujeito a isso, amanhã pode ser inclusive vocês, repórteres, que podem precisar de um advogado criminalista. E nós vemos assim como a sociedade é leiga muitas vezes ao falar mal mesmo do advogado criminalista, porque às vezes ele se refere a gente, né, como pessoas muitas vezes até, em outras palavras chulas, bandidos mesmo, né? Mas na verdade nós somos, como a própria legislação fala, indispensáveis à vida de todo mundo, porque hoje foi com o Leonardo, amanhã pode ser comigo, pode ser com o doutor Azevedo, pode ser com a doutora Francinete, pode ser com um de vocês, os nossos familiares. Então assim, eu quero ressaltar a importância da nossa profissão na vida de qualquer indivíduo que nunca sabe quando vai precisar de um advogado criminalista. E outra coisa, pessoal, só concluindo a questão aí do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, o policial ele é um garantidor. E naquele momento que o Leonardo está na delegacia, ele tem a obrigação de garantir a segurança do Leonardo. Se essa policial ou ex-policial, digamos que ele está conversando com a policial, e a policial já está levando ele àquele intenso sofrimento psicológico, e o policial chegou lá, desceu o tapa nele, a policial ela vai responder 2 vezes. Primeiro pela tortura psicológica. Segunda, ela vai responder pela tortura física também, igualmente o policial, ressaltando se isso tiver acontecido, por conta dela ser uma garantidora da lei. Se o policial naquele momento, se ela achava que não estava, ele não queria confessar e ele fez isso, ela tinha imediatamente de dar voz de prisão para ele. E todos que estão envolvidos nessa temática, nós iremos representar contra todos. Eu não sei quem é o policial, não sei quem foi o policial que agrediu. Isso será levado ao Ministério Público, e o Ministério Público é que vai, como atua costulete, fiscalizar e saber quem foi, para buscar a devida punição junto ao Judiciário. Eu vou falar um pouquinho sobre o Leonardo, gente. O que mais a gente teve medo e temos medo hoje é dessas pessoas que fizeram isso com ele fazer outra coisa com ele. O nosso maior medo hoje é isso aí. Então, a gente não veio logo a público sobre isso, porque o medo é disso aí. Ele é a vítima, né? Ele sempre foi a vítima, desde o início. Tanto quando ele foi fazer corpo de delito, fizeram perguntas. Momento nenhum, levantaram a camisa dele, pediu para ele tirar a roupa, pediu para verem ele. Então, é assim, ele levou um tapa. Mas no corpo de delito, perguntaram se ele era de facção, se ele tinha tatuagem, como é que ele estava. Momento nenhum, corpo de delito, pediu para ele ser examinado. Então, é o Leonardo que foi a vítima. Então, ele está contando o que aconteceu com ele hoje, que pode acontecer comigo, com qualquer pessoa. Então, o que a gente quer é isso, proteção. Porque vocês sabem que ele é humilde, veio de uma família muito humilde. E isso foi uma resposta para todo mundo que aconteceu com ele, que não é porque ele é pobre, é porque aconteceu com ele e a verdade sempre tem que estar à frente de tudo. E Deus é maravilhoso, porque o inferno começou de sexta e só terminou, a gente terminou porque saiu do presídio na segunda-feira. Então é isso, o nosso maior medo é alguém fazer o mal com ele.
porque ele é inocente e ele é essa pessoa que vocês estão vendo bem aqui. Leonardo, aproveitando que chegou alguns colegas da imprensa que não estavam aqui, eu gostaria de pedir para você relatar o que aconteceu na delegacia na questão da agressão que você sofreu, do tapa, da agressão física. Como foi que aconteceu? Ele quer que tu conte novamente, né? Como tu contou aqui. Eu estava sentado conversando com a policial, quando ele chegou, olhou por trás de mim e me deu um tapa na minha cara. Ele quem? Policial. Homem ou mulher? Me deu um tapa, é homem. Tanto que ele não sabe nome, gente. Não vamos falar que ele não sabe nome, ele não conhece. Mas isso na cidade de Alto Alegre ou já aqui em Bacabal? Bacabal. Até relatar aqui para vocês que a polícia de Alto Alegre foi pegar ele em casa, tanto que vocês viram pela reportagem, o Romarinho também estava lá, no momento nenhum ele foi algemado, ele estava na parte de trás, e sempre falando que era inocente, e eles trouxeram ele, em momento nenhum o policial de Alto Alegre torturou ele, falou qualquer tipo de coisa com ele, só falou que iam trazer eles e trouxeram para cá. Leonardo, você sabe identificar qual das polícias, se é militar, se foi o civil que fez isso? Você sabe? Se foi um militar ou se foi civil. Ele alega, diga, foi. É militar, né? A mulher era militar. É, a mulher é militar. E o policial? Só não viu o distintivo dele, não. Mas estava sem farda. Tá sem farda. Provavelmente o policial era civil e a mulher era policial. Mas isso não pode afirmar porque às vezes eles estão de folga e às vezes eles acabam indo para ocorrência também a paisagem. O que eu tenho a dizer, senhores, a respeito dessa temática aqui do Leonardo, é que essa questão do exame de corpo de delito, já teve casos aqui em Bacabal que o suposto autor do fato vai para fazer o exame de corpo de delito, numa mágica ele sai de lá sem nenhum arranhão do hospital. E quando chega na penitenciária, o agente penitenciário não recebe o preso, porque eu digo isso e provo que isso já aconteceu, porque eu tenho processo que tem cliente dessa forma, vem aí, o agente penitenciário não recebeu e tiveram que fazer um novo exame de corpo de delito, que é onde, porque o preso estava com manchas pelo corpo, com sintomas de que tenha sido agredido. Na sua opinião, o que está causando essa omissão na hora de relatar tudo isso? O responsável é o médico, ele é que tem de relatar, porque ele é o médico, ele é o responsável, ele também responde lá no 13 do Código Penal. Por quê? Porque ele é o garantidor, ele que recebe, ele tem a missão de fazer a perícia médica lá no preso da forma adequada e relatar o que realmente aconteceu. Se o indivíduo tem lá as manchas, os hematomas devido a alguma lesão. E dizer, não emitir opinião a respeito daquilo ali. Ele apenas dizer que ele tem sintomas de agressão por objeto pontiagudo, não sei o que e tal, é assim. E garantir a segurança do Leonardo, eu tenho certeza que o Estado não vai garantir, porque ele não tem interesse nisso não. Pode ter certeza disso, mas nós vamos pedir, nós vamos fazer as medidas corretas para que ele tenha segurança. Doutor, diante do que já foi ouvido, o Leonardo, quando ele foi apresentado na delegacia, segundo o que ficou no depoimento dele, ele passou a mão nas partes dessa criança para fazer a lavagem dela. Isso aí está nos autos lá, na situação, porque houve essa contradição. Leonardo, ele não disse que passou a mão nas partes íntimas, ele disse que deu banho na criança. Aí já é uma presunção de que quem dá um banho numa criança tenha passado, mas ele não disse a vocês que ele passou, ele disse que deu banho na criança. E ele deu banho na criança como costumeiramente ele dava, porque ele cuidava da criança. Então ele banhava a criança, ele colocava a criança para dormir, inclusive no dia do fato, a mãe da criança chegou, a criança estava dormindo. Eu falei, Leonardo, você mencionou, a criança estava dormindo, aí ele já relatou aqui que ela pediu para ele comprar um medicamento, ele foi, comprou o medicamento de verme, né, porque tinha saído uma verme da criança, e logo após ela foi levar a criança para o hospital. Em relação a essa segurança do Leonardo, não só os advogados da defesa, mas a OAB também está de olho. Não vão pensando que os advogados estão aqui isoladamente, não, porque nós temos uma representação que é a OAB. Meu amigo, não jogue pedra no advogado criminalista. O advogado, ele é a última barreira entre
esse tipo de violação que o Leonardo sofreu e o Estado. Porque o Estado, quando ele vem para o cidadão, ele quer dar uma resposta para a sociedade numa história de manter a ordem pública. Inclusive, o juiz do processo determinou que a autoridade policial, e até agora eu não vi isso, a autoridade policial se manifestasse nos meios de comunicação para que acalmasse a população em relação a este fato. Doutor, agora uma pergunta só para encerrar aqui. No dia lá que tudo aconteceu, como foi que surgiu, né, se chegou ao conhecimento de vocês, toda essa informação de um possível estupro, onde o Leonardo foi acusado, de onde saiu toda essa história? Da mãe da criança, que levou a criança até o hospital, já dizendo que a criança tinha sido vítima de estupro. O médico, daquela forma que ele faz o exame, já constatou que havia indício de estupro, chamou o Conselho Tutelar, que também se manifestou que havia indício de estupro. Eu sei que, quando foi divulgado à imprensa, o seu Leonardo estava um maníaco, sem ter acontecido nada, sem ele ter feito nada para contribuir com esse fato. Porque vocês sabem, inclusive, que quando nós chegamos no hospital, né, seja ainda em estado de saúde ou já falecendo, como chegou a criança, eles fazem perguntas, né, para os pais, para o acompanhante, por que aquela criança está ali, por que chegou daquela forma. E a gente até obteve essa informação no hospital, mas está faltando o laudo, como mencionamos, de que essa observação do que a mãe falou está anotado, né, doutor? E nesse requerimento que nós fizemos é para buscar justamente esse documento que tem essas primeiras informações que foram prestadas pela mãe. E aí, obtendo esse documento, como nós já mencionamos aqui, é que nós iremos fazer todo o procedimento de forma legal, de forma a resguardar a vida do Leonardo e de buscar de alguma forma reverter. Sabemos que isso não será possível 100%, né, mas nós tentaremos ao máximo para que o Leonardo volte a ter uma vida digna, a vida que ele tinha antes. Porque foi algo que ficou muito constrangedor, né, e contraditório, porque primeiro ela acusa, depois ela dá entrevista para a imprensa dizendo que acredita na inocência dele, né? É porque saiu lá do IML, então ela não conseguiria sustentar essa versão mediante um laudo médico, um laudo de quem realmente tinha competência para isso, né? Doutora, diante do laudo que comprovou que não houve estupro, a mãe ela pode ser indiciada por maus tratos? É o que nós estamos dizendo para vocês. Nós precisamos primeiro ter acesso a esses laudos, a esses documentos, mas se porventura ficar constatado que a criança sofria maus tratos, aí não vai depender só dos laudos, vai depender do que a população que mora naquela região vai dizer. Sim, ela pode responder como qualquer outra mão, por maus tratos, abandono de incapaz, mas nós tornamos a dizer. Isso não significa que vai acontecer. O fato dela deixar a criança com o Leonardo não significa que era maus tratos. Talvez ela precisasse trabalhar. Isso nós iremos ainda observar, colher mais informações para saber se vai caber algum procedimento ou não. Essa pergunta é para o Leonardo. Leonardo, eu queria saber de você como é que está a situação tua do teu coração, do teu pensamento daqui para frente, depois de tudo que isso aconteceu. Porque as informações que dão que você tinha um grau de amizade muito grande com o casal, fazia parte do ciclo de amizade, e depois de tudo isso que aconteceu, você perdoou? Como é que está o seu coração diante de tudo isso, depois do que você já passou? Perdão, não perdi ainda não, né? Tem que dar o tempo ao tempo. Mais pra frente eu vou ver isso. Já está indo muito magoado? Tô. Está sem palavras mesmo. Porque, na verdade, ele está ainda refletindo, ele está ainda assimilando os fatos, ainda agora que está caindo a real para ele. Porque vocês sabem, meu amigo, o cidadão sendo acusado de um crime que não cometeu, ser conduzido, aí dado o flagrante, o cara vai transferido para a penitenciária em São Luís. Como é que fica a cabeça de uma criatura dessa? Como é que fica o coraçãozinho desse? É sofrimento, meu amigo, para mais de 100. O que eu digo a vocês é que todas as pessoas que estão envolvidas nessa temática aí, eles serão responsabilizados. Agora, vai depender do Estado de Direito, do juiz, do promotor, não só da defesa, porque nós vamos fazer pedidos. Essas testemunhas, elas passarão de testemunhas e supostamente serão
acusados de um crime, que nós não estamos afirmando que eles fizeram. Isso são relatos do seu Leonardo, a defesa não estava lá para presenciar isso, e isso será apurado. Agora, se for apurado, vocês podem ter a certeza, ter a minha palavra, que nós não vamos baixar a guarda em relação a esses fatos, não, porque isso é inadmissível. Isso é inaceitável no Estado Democrático de Direito. Um país em que nós vivemos, você chegar numa delegacia de polícia e você ser tratado dessa forma, com um desprezo, supostamente uma tortura, um ambiente totalmente hostil ao cidadão. Isso é inaceitável, não se pode aceitar mais isso. O delegado de polícia hoje, ele não é um mero... a atitude dele não é meramente de confeccionar um auto de prisão em flagrante, um inquérito policial, não. Ele é o primeiro na vida do devido processo legal. Ele tem que observar o princípio da legalidade para saber se aquele ato que ele vai praticar está ferindo a norma. Porque a norma é para todos. O Leonardo foi preso porque supostamente estaria violando a ordem pública. E as pessoas que o trataram dessa forma, será que eles não violaram a ordem pública? É tanto que violaram que o magistrado mandou que a autoridade policial se manifestasse a respeito do caso para restabelecer a ordem pública. E nós iremos cobrar isso da autoridade policial. E nós vamos se cobrar. retrate perante a sociedade, porque foi decisão judicial e essa decisão precisa ser cumprida. Esse caso, a autoridade policial, são os agentes delegados que estavam contando? Sim, é quem lavrou o auto de prisão em flagrante.